Olá pessoal, aqui é a Jennifer, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito de minimalismo novamente. É um assunto que nós amamos, então eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá, o que é o minimalismo? O minimalismo é um estilo de vida que valoriza a simplicidade e tira os excessos. Então no vídeo de hoje eu venho te mostrar um pouquinho sobre os benefícios, as dificuldades, os desafios e também práticas para você colocar aí no seu dia a dia. Então eu trouxe aqui para vocês 5 benefícios do minimalismo. E o primeiro benefício é redução do estresse. Quando nós temos menos posses, nós temos menos coisas para se ocupar ou para se estressar. Segundo benefício, economia, ou seja, menos gastos, mais poupança. Terceiro benefício, mais tempo. Ou seja, menos tempo gasto em manutenção e organização. Quarto benefício, foco no que realmente importa, que é priorizar coisas e pessoas que de fato merecem a nossa atenção. E o quinto benefício, a sustentabilidade. Você reduzindo o consumo terá menos desperdício. Agora, gente, eu separei aqui 4 desafios que nós vamos encontrar ao longo dessa jornada de uma vida minimalista. Vou mostrar aqui para vocês os 4 que me pegou de jeito e que com certeza vocês também vão ter aí nessa jornada. E o primeiro desafio é a mudança de mentalidade. Eu era uma pessoa muito consumista, então é um desafio muito grande você superar a cultura do consumo. Então é um desafio muito grande, não só para mim, mas eu acredito que para vocês também. O segundo desafio que vocês vão encontrar aí ao longo dessa jornada é o desapego, né? Se você tem uma casa muito cheia de coisas, cheia de itens, é algo que você vai ter que parar para observar, talvez fazer um destralhe, vender essas coisas. Então a gente tem que aprender, né, a desapegar tanto de objetos quanto de hábitos. E o terceiro desafio é a reação social. A gente tem que aprender a lidar com críticas. Quantas vezes eu já fui chamada de mão de vaca? E eu não sou mão de vaca, não. Na verdade, eu era muito consumista, muito mão aberta para tudo. Mas hoje eu penso 2, 3, 300 vezes antes de gastar o meu rico, suado dinheiro, né? Então a gente tem que sim pensar várias vezes antes de gastar. E acaba que a gente é julgado pela família, pelos amigos, né? São julgamentos que a gente recebe o tempo inteiro. E o quarto desafio é encontrar o equilíbrio. Que equilíbrio é esse, Jennifer? Entre o conforto e a simplicidade. Quando você tem uma casa mais simples, mais confortável... Gente, é confortável. Quem aqui nunca entrou em uma casa simplesinha e você fala, nossa, essa casa, ela traz uma sensação de conforto, de tranquilidade, de paz. Quando tem menos coisas na casa, assim, aquela muvuca de coisas, sabe? Traz uma sensação de peso. Agora, quando é uma casa mais, assim, digamos que sem menos poluição visual, que tem menos coisas, mais organização, mais simples, traz essa sensação de paz, de tranquilidade. Então, é um equilíbrio. Quando você desapega de muitas coisas, acaba que fica mais equilibrado, fica tranquilo, sabe? E agora eu vou te dar 5 dicas práticas para você adotar o minimalismo. E a primeira dica é: começa pequeno, começa aos poucos, tá? Eu não comecei destralhando a minha casa da noite pro dia. Eu não comecei deixando de consumir as coisas que eu gostava da noite pro dia. Foi tudo aos poucos, foi um processo. Se eu comprava 6, eu compro 5. Se eu comprava 5, eu compro 4. E vai diminuindo o consumo de determinadas coisas. Você tem mais sabedoria também ao comprar. Como eu já falei aqui pra vocês em alguns vídeos, por exemplo, em relação à roupa, calçado. Pesquisar qualidade também. Então, assim, é aos poucos, é um processo, não se cobre tanto. E a segunda dica é você avaliar as suas posses, as coisas que você já possui. Pergunte a si mesmo se cada um desses itens te traz felicidade, te supre as necessidades, se é algo que você de fato ainda deveria ter, ou se é algo que está parado ali há muito tempo que você pode se desfazer, pode vender, pode doar. Então, você pode avaliar tudo na sua casa. Eu comecei, gente, quando eu comecei o minimalismo na minha vida, eu comecei pela minha cozinha.
A minha cozinha, ela não era tão prática. Eu tinha muita coisa muvucada ali dentro do armário que eu nem usava. Então, tudo aquilo que eu não usava e que eu nunca usava, na verdade, eu acabei tirando, e no meu armário hoje em dia só tenho aquilo que de fato eu uso. Então, eu comecei pela minha cozinha, depois eu fui para os guarda-roupas e assim pelo restante da casa inteira. E a terceira dica é: mantenha somente aquilo que de fato importa para você. Então, crie um sistema de organização. Quando você estiver organizando, né, a sua casa e tudo, você vai ver que tem muitas coisas que não faz mais sentido você ter na sua casa. Então, você pode vender para ter aí um extra, ou você pode doar, mas tira fora. Se não tá te servindo, tira fora, que você vai ver como que a organização na sua casa vai ser muito mais fácil com menos coisas. E a quarta dica é priorizar experiências. O que é priorizar experiências? Eu mesma não tenho o costume de viajar. Nós não temos esse costume de viajar por falta de money. Mas eu gosto muito de um cinema, shopping, ir numa sorveteria, ou fazer algum lanche em casa, entendeu? Então, assim, é investir mais naquilo que a gente gosta, sabe? Tipo, eu e minha família. Ou habilidades, você investir em um curso. Eu, por exemplo, amo fazer cursos, eu sou apaixonada em estudar, principalmente online. Então, você vai investir naquilo que faz sentido para você. E a quinta dica é: seja paciente. Afinal, o minimalismo, ele é um processo, não é um ponto de chegada, um ponto final, é uma caminhada, é um processo, é tudo devagarinho. Conforme você vai fazendo, você vai pegando gosto. Então não pensa em destralhar sua casa da noite pro dia, sem pensar muito. Eu nada tiro da minha casa sem pensar muito. Tudo é muito bem planejado. Tudo o que sai e tudo o que entra. Então, você sempre tem que pensar muito bem antes de consumir algo ou antes de tirar algo. Lembre-se que é um processo e não um destino. É um processo, é aos poucos, tá bom? Então, o minimalismo, ele é uma jornada, é algo contínuo. Então, você precisa ter paciência e disciplina. É sim possível criar um estilo de vida mais simples e significativo para você. Eu espero ter esclarecido para você o que é o minimalismo. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Deixa o seu like, se inscreve no canal e me diz aqui se você já tem esse estilo de vida ou se pretende iniciar. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Don't stay.